Nós, né? Feriado, as guerreiras do feriado. Irmãs, vamos orar para a gente começar. O ano já está se acabando, o semestre encerrando e tanta coisa para a gente agradecer a Deus e resolver também, né? Vamos orar, depois eu falo disso aqui. Senhor, muito obrigada por esse domingo, por esse dia. Muito obrigada pela tua casa, Senhor, lugar de aprender, lugar de rever os irmãos e sentir, ó Deus, que estamos em família, estamos em casa. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa acolhida e em especial pela tua palavra. Nos ensina, Senhor. Fala conosco. Precisamos tanto sermos transformadas pela tua palavra. Seja sobre a dona Flávia, capacita a tua serva, seja o Senhor a falar através dela as verdades da tua palavra para nós hoje. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, Deus majestoso, Deus exaltado acima de toda a terra, Deus que governa sobre todas as coisas. Como é bom servir ao Senhor. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, então, recapitulando, né, trazendo um pouquinho o gancho aqui, como a gente usou bastante esse livro nas quintas-feiras e agora a gente está terminando ele na escola dominical de domingo e o último vai ficar ainda para a última quinta de novembro. A gente vai encerrar o encontro de mulheres com o 10º elemento e vamos fazer uma confraternização e mais perto a gente fala disso, tá? Mas por hora, vamos dar uma lembrada aqui, a gente está estudando os 10 elementos de acordo com o Tito, né? Tito 2, deixa eu ver aqui, 1, 3 e 5. E aí o texto fala assim, ó, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Esse texto. Desse texto, elas escreveram um livro desse tamanho. E é isso que a gente está estudando, né? Como elas conseguiram extrair preciosidades desses 3 versículos. Então, quando a gente falou de discernimento, elas quiseram dizer que a mulher verdadeira tem um pensamento correto. Por quê? Porque ela está de acordo com a sã doutrina, a palavra. Honra. A mulher verdadeira dá muito valor a Cristo. Ela é reverente na sua maneira de viver. O que eu pus em aspas é a repetição do texto bíblico, tá? Afeição, já vimos também, a mulher verdadeira valoriza sua família, ela ama seu marido e filhos, e essa lição foi sensacional. 4, benevolência, a mulher verdadeira é caridosa, ela é bondosa, ela é gentil, ela trata com bondade porque ela já recebeu, né, bondade. 5, disposição, a mulher verdadeira cultiva um espírito amável e se sujeita a seu marido. A submissão. 6, legado, a mulher verdadeira é uma mãe espiritual, ela ensina o que é bom, e nesse a gente viu que todo mundo, tenha filhos gerados ou não, é uma mãe espiritual, precisa se enxergar, toda mulher precisa se enxergar assim, eu sempre vou ter algo para ensinar. Se não for bom, vai ser ruim, mas alguém sempre vai aprender a partir daquilo que a gente faz, né, dona Fábio? Beleza, a mulher verdadeira expõe a atratividade do evangelho, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então a nossa conduta tem que mostrar que o evangelho é passível de ser crido e que ele tem que ser desejado. Olha como é a vida de fulana. Sabe por que ela vive assim? Porque ela serve ao Senhor, porque ela vive o evangelho de Cristo. Isso precisa atrair beleza, né? E por que elas usam essa expressão, a mulher verdadeira? Porque a gente vive num mundo em que a feminilidade está muito distorcida. Então, a sociedade dita um padrão de feminilidade, quando, na verdade, quem tem o dono da marca
mulher é o seu criador, né? Deus criou a mulher. Ele é o dono da marca, ele é o dono da patente. Foi ele que fez, ele que pensou a mulher. Então, quando a gente pensa na mulher verdadeira, a gente precisa trazer mesmo essa lembrança. O que é que o dono da forma estabeleceu quando pensou em mulher? É essa conduta, esse padrão, não que a sociedade impõe. Não que a sociedade impõe. E continuando, hoje a gente vai ver o 8º elemento, que é a... Dona Flávia, vem aqui, vou deixar para ela falar. Vem cá, Dona Flávia, agora está com a senhora a palavra. Deus te abençoe, viu? Amém. Tem sido uma alegria ouvir a Dona Flávia. Quem não viu a aula sobre legado, mais uma vez incentivo, entra lá no YouTube, foi muito precioso ouvir a senhora falar sobre legado. Glória de Deus. Vou sentar agora, gente. Bom dia, meninas. Dona Flávia. Ó, dá uma olhadinha aqui atrás, ó. A senhora precisa ficar nessa pontinha aqui, ó. Porque aí tanto o celular que pega e não atrapalha aqui, ó. E daí a senhora fica na audição. Isso, para mim melhora bem, porque eu vejo vocês melhor. Tá bom. Então, hoje é um prazer grande, né, estarmos aqui na casa de Deus e vamos estudar mais um elemento da feminilidade, design interior. E o elemento que vamos estudar hoje é a virtude. E vamos aprender mais especificamente sobre pureza. Como já foi falado, está em Tito 2, de 3 a 5, né? A pureza. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E a mulher verdadeira, ela cultiva a bondade e ela é pura. E aprendemos aqui na lição que a pureza, ela é para homens e mulheres. Mas no nosso caso nós vamos estudar sobre as mulheres, tá? Mas é para homens também a pureza. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 não pus? Então, vamos ler na nossa Bíblia, por favor. Hebreus 12, 14. Quem achou, pode ler. Seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem. Então, aqui tem uma palavra muito importante para nós, para mulheres tementes, né? Para os homens também. A santificação. O que acontece com a gente? Nós, comparando com um bebê, o bebê nasce e ele recebe os cuidados, e à medida que ele vai crescendo, ele vai sendo alimentado de uma forma mais sólida, né? E nós, na vida espiritual, a mesma coisa. Nós somos salvos, entendemos o plano da salvação, reconhecemos que somos pecadores, né? E então nos tornamos nova criatura, mas nós não podemos parar aí, já é o suficiente. Não, nós temos que crescer em santificação, como a nossa irmã leu. E santificação
A pureza está na santificação. Então, em 1 Pedro 3, 1 e 2, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A mulher verdadeira cultiva a bondade, ela é pura, e ela também busca a santificação. E é o que nós fazemos aqui, domingo após domingo, uma quinta-feira por mês, e assim dia a dia na nossa casa, lendo a palavra, buscando ao Senhor. Queremos ser melhores a cada dia, ser mulheres mais fortes, queremos crescer. 2 Coríntios 11, 2 nos diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Semana passada foi falado sobre Cristo como noivo que vem buscar a sua igreja. E hoje nós estamos vendo que nós temos que ser como uma virgem pura, uma noiva. Essa é a noiva que Jesus vem buscar, a igreja dele. Então Paulo trata a igreja de Cristo como noiva e zela por ela como uma virgem pura, para um só esposo que é Cristo. Efésios 5, 26 a 28, para santificá-la, a palavra santificação novamente, né? Tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher a si mesmo se ama. E a mulher, ela deve ter as suas vestes, a noiva, né? Limpa, santa e inculpável. Essa é a igreja. Apocalipse 19, 7 e 8, nos diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então está aí a pureza, né? Mais uma vez, a santificação. Eu vou procurar aqui, tá? A noiva, ela dá atenção à sua aparência, e suas vestes, ela quer que estejam imaculadas e belas para o noivo, vestida de esplendor espiritual, sem qualquer mancha ou ruga, imaculadas, brilhantes, limpas e puras. Assim deve ser nós, como noivas de Cristo, né? Temos as nossas vestes imaculadas. E de que forma? Crescendo em santidade, em pureza, tá? Sem ruga nem mancha. E, falando muito em pureza, vamos ver o que é puro, o significado. Puro quer dizer limpo, não misturado, não contaminado, sem falhas. Imaculado quer dizer sem manchas, né?
pureza moral, inocência e castidade, aquilo que desperta respeito ou aquilo que inspira reverência. E esse nível de pureza nós só alcançamos quando Cristo vier nos buscar, né? Através da busca pelo Espírito Santo, não é pelo nosso poder e nossa capacidade. Nós não temos esse poder. Quem é 100% puro é Deus. Ele é 100% puro, bom, limpo, perfeito. Seu caráter é excelente, não há nódoa, manchas ou imperfeições, nem contaminação. A sua justiça é imaculada, é ilustre, é absoluta. Essa é a pureza que só encontramos em Deus. Em Apocalipse 4:8, nos diz que Deus é santo, santo, santo. Então está aqui escrito, né? Limpo, não misturado, como eu já falei. Cada um deles tinha 6 asas, cheios de olhos, Apocalipse 4:8, né? Tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite, repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Esse é Santo, Santo, Santo. Eu me atrapalho um pouco para ver aonde que é para ler, porque eu não faço anotação no livro. Ai, meu Deus, me perdoa pela demora, tá? Deus quer que seu povo compreenda do que se trata a santidade. E Ele quer que seu povo compreenda que o pecado, de qualquer tipo, em qualquer forma, em qualquer grau, é uma afronta infinita a seu caráter santo e que não pode haver comunhão entre um Deus santo e um povo pecaminoso. Mas Ele também quer que seu povo saiba que Ele é um Deus misericordioso, que faz provisão para que as pessoas ímpias sejam purificadas e se reconciliem com Ele. Isso aqui é um texto muito importante, porque tem pessoas que já nascem ou são geradas já na igreja, né? Os pais trazem, então já crescem, mas outros não têm esse privilégio, né? Outros vêm de uma vida ímpia. Então, quando ouve a palavra e conhece Jesus e sabe quem Ele é, o porquê que Ele nasceu, porquê que Ele veio ao mundo, porquê que nós viemos também ao mundo, a quem nós servimos, quando entendemos que somos escravas do pecado, que o pecado é o nosso Senhor. Então, quando isso acontece, é um mundo maravilhoso que se abre e a gente fica maravilhado. Nossa, mas como pode uma pessoa aceitar Jesus, conhecer Jesus e sair do caminho de Deus? A gente não entende, pensa que isso não acontece, mas infelizmente acontece. As pessoas voltam, né, para a vida anterior, o que é muito lamentável. Então, o fato de ser pecador não significa que nós não temos chance. Nós temos a chance de um dia aceitar Jesus. E essa é a nossa função, passar o Evangelho, espalhar as boas novas, né? E para mim aconteceu isso. Um dia eu fui alcançada.
já na minha maioridade, né? Então eu pude entender que eu era escrava e que Jesus me libertou, só Ele podia fazer. É uma experiência que a gente não esquece nunca. E então, nós, para caminharmos com Deus, nós temos que buscar a santidade, porque como já lemos, Ele é um Deus santo, 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 e Ele, não, aonde Deus está, o pecado não caminha junto com Deus de jeito nenhum, porque Deus é luz e o pecado é treva. Então, nós temos que ter isso bem claro, né? E no Velho Testamento, os sacerdotes, quando ele ia fazer a purificação anual ou de cada tempo do povo, né, que era assim a lei na época, ele tinha que entrar no pátio, né, no Santo dos Santos. Então ele se lavava as mãos, lavava os pés, e para ele se purificar, e tinha aquela cerimônia toda, né? E aí que ele matava um animal para aspergir o sangue do animal, e assim ele ministrar a purificação, né? Mas agora, esse ritual, esse cerimonialismo que tornava o sacerdote puro, hoje não existe mais, porque Jesus morreu na cruz, verteu o sangue dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse sangue nos lavou. Nosso pecado já foi tirado ali na cruz. E então, ele já fez todo esse sacrifício, e quando ele é o Cordeiro de Deus, aquilo que Deus faz é perfeito. Aquilo que o homem faz, precisa fazer sempre. Então, aquela oferta do Velho Testamento dos sacerdotes era feito sempre, anualmente. Agora, ninguém precisa fazer esse cerimonial anualmente, porque Deus fez a oferta dele. Ele ofertou o cordeiro dele. Então, o que Deus faz é eficaz, é eficiente, é de uma vez por todas. Então, a morte de Jesus na cruz, como Cordeiro de Deus, ela é eficaz. E não precisamos mais dessa lavagem cerimonial toda. E a forma de aproximarmos de Deus é aceitar o sacrifício dele na cruz como Senhor e Salvador. O que é impuro é aquilo que não tem comunhão com Deus. No Velho Testamento, como uma pessoa se tornava impura, né? E então, quando tinha contato com mofo, com infecção, doença, morte, não podia colocar a mão no cadáver, né? O sangue, contaminado pelo sangue, a secreção do corpo humano também contaminava o homem, né? Isso deixava impuro, então precisava do que está em Êxodo 20, desse cerimonial. E hoje já não precisamos mais. Hebreus 9, de 13 a 14. Eu vou pedir para vocês lerem. Todos juntos, tá? Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que são cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo,
e pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Muito bem. Agora eu vou ler o próximo. Eu não leio junto com vocês porque eu sou muito devagar. Vocês vão passar na minha frente. Eu não vou conseguir acompanhar. Então vamos lá. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 19 e 20. Temos também Hebreus 23. Você fez? Eu pedi ou não? Não. 19 ou 23. Porque depois eu fiz alguma. A culpa é minha, tá? Muito bem. Agora, eu vou ler aqui no livro. Hebreus 10, 23. 23 está ali. Não. Tá. Então, portanto, irmãos, temos já lemos, né? Nós já lemos. Tá. Então, aqui no centro. Muito bem. Quando Jesus morreu para pagar a pena por nossos pecados, ele proveu um meio de purificação de uma vez por todas. A lavagem cerimonial não é mais necessária. Não temos de nos limpar a fim de nos aproximarmos de Deus. Jesus nos justificou diante de um Deus santo, ou seja, ele nos concedeu uma pureza posicional. Isso é vital. Antes de começarmos a discutir como podemos crescer na pureza pessoal e prática, que é a santificação, queremos nos certificar que você compreende que a pureza não é um pré-requisito para ganhar o favor de Deus. Você não tem que trabalhar para se tornar suficientemente boa. O sacrifício de Jesus cobre todos os seus pecados e faz com que você seja 100% imaculada e pura aos olhos de Deus. Olha que maravilha! Como Deus olha para nós, não é mesmo? 100% puras. Esse é o olhar de Deus para nós. Bem, tudo bem até aqui? Então, aqui nós vamos entrar numa parte assim que eu tive alguma dificuldade. Então eu vou falar com as minhas palavras, tá bom? O importante é passar o conteúdo da mensagem aqui. Um loteamento é bem familiar para nós, né? Aqui em Cachoeira tem vários loteamentos. Então a gente vai lá, compra um lote, constrói uma casa, né? Então, vamos partir desse princípio. Vocês imaginem um loteamento que no subterrâneo, né, está cheio de latões com produto químico, num terreno minado, vamos dizer assim.
Então, uma pessoa aqui percebeu isso e, construindo a casa, o que ela fez? Ela viu um desses tambores no jardim da casa dela. Então ela foi, cavou, tirou aquele tambor e ficou feliz. Meu jardim não está contaminado. Mais um outro, com o vizinho ali, com outro olhar. Quando ele lembra que o terreno está todo minado, ele chama uma empresa especializada para mexer com explosivo, e essa empresa vai lá com toda a cautela, cava tudo e tira todos os latões, os containers, enfim, deixa tudo livre de explodir de uma hora para outra. Então, aquele terreno foi cavado e foi limpo, foi tirado tudo. E aquele primeiro morador que cuidou do seu jardim se vangloriava. O outro não. O outro se sentiu feliz de ter feito algo bom. Então, podia construir casa que não estava minado mais. Então, isso é uma ilustração para nós, né? Marcos 7. Esse aqui. Vou tentar ler junto com vocês. Vamos ler todos? Vamos lá. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram da rua, não comem sem antes lavar. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os fariseus não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, aí agora nós vamos aprender sobre mandamento de Deus para o sacerdote cerimonialmente, que nós já vimos, cerimonialmente limpos. E vamos ver também doutrina de homens, que é o que está aqui, doutrina de homens. E vamos ver a purificação em Jesus. 3 pontos. Deus passou a ordem dele, o mandamento, para que os sacerdotes cumprissem. E os fariseus, os homens da lei, eles foram também ampliando isso por conta própria, que nós chamamos de doutrina de homens. Então, eles cobravam muito de Jesus, os fariseus, porque eles queriam pegar Jesus em alguma falta. E eles acharam, então, que aí eles tinham oportunidade para fazer isso.
Então agora eu vou ler sobre os rabis, que são os mestres, né? Rabi é mestre, né? São os mestres. Os rabis estipulavam que você, a fim de ficar limpo, tinha de lavar as mãos com um volume de água equivalente a 1,5 ovo. Olha que coisa estranha, o ovo já é pequenininho. Então tem que, eu imagino, né, quebrar o ovo, encher a casca de água e mais outra vez a metade da casca. Era isso que os rabis ensinavam, que para ficar puro tinha que lavar a mão com uma quantidade dessa de água. E a mão tinha que ficar de uma posição que essa água cobrisse toda a mão. Não desperdiçasse nada e nem também ficasse alguma parte da mão sem lavar. Olha só, Deus mandou fazer isso? Naquela preocupação de zelo foi sendo inventado. Então, continuando, ela segurar as mãos na posição correta e permitir que a água fluísse na direção correta. Sua limpeza e espiritualidade dependiam de sua atenção perfeccionista a esses detalhes. Então, é onde eles cobram, porque os discípulos chegaram e foram comendo, não lavaram as mãos, né? E eles, então, olha lá, os religiosos, né, em vez de comerem um alimento, né, eles comem com as mãos impuras. Perguntaram para Jesus, né? E, então, Jesus, a pureza do coração, novamente. Um relacionamento com Deus diz respeito a abrir as profundezas do seu coração para o Senhor em uma limpeza a longo prazo, ou seja, para a vida toda, transformando em prática o que Ele já fez por nós na cruz. Então, gente, o que eu acabei de ler, nessa página que eu procurei, o que eu li é o seguinte, que assim como esse homem que eu ilustrei, que chamou uma empresa e limpou o terreno em toda a profundidade, essa limpeza precisa ser feita no terreno do nosso coração, aqui dentro da gente. A gente precisa pedir que o Espírito Santo vá lá dentro, vai lá nas profundezas do nosso coração, traga à tona para nós os nossos pecados. Que o nosso coração seja purificado, seja limpo, seja lavado, que nós sejamos libertos, porque muitas das vezes nós costumamos ter hábitos, costumes que podem ser pecado. Às vezes nós queremos manter alguma coisa que muita gente chama de, entre aspas, né, pecado de estimação, certo? Às vezes tem isso na gente, não é só nos outros, não. Então, o nosso coração tem que ser limpo, e limpo dessa forma, pelo poder do Espírito Santo. E é assim que nós vamos cultivar a santidade. E essa limpeza, como eu acabei de ler, ela é para toda a vida. Enquanto nós vivermos, nós temos que ter essa prática, adotar essa prática. Tem que virar hábito na nossa vida, examinar sempre a nós mesmos.
e não examinar os outros, ficar olhando e encontrar impureza nos outros. Temos que encontrar em nós. Há quem diga que quando nós apontamos o dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para nós, tá certo? Então, essa limpeza profunda precisa ser feita. Ela chama-se santidade. Não sei se eu já falei, mas esse é o nome. Vamos ler Lucas 18. De 4 a 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Mas o publicano ficou à distância. Ele não ousava olhar para o céu. Mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado, porque diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, Jesus, para combater essa doutrina de homens que eu falei, esses cerimoniais, essas coisas desnecessárias, né? Ele conta essa parábola. Ali em cima ele fala do fariseu, que era quem colocava todas as regras para as pessoas cumprirem, né? E ele se dizia, né, eu sou bom, eu não sou igual àquele outro, apontando a mão, né, pecador, eu dou o dízimo, eu não sou corrupto, olha como que eu sou ótimo. A gente pode ver aí quanta falha, né, de orgulho, soberba e assim por diante, né? E o publicano se humilhou, né? Tem misericórdia de mim, pobre pecador, né? Como todos nós sabemos o que é o publicano, né? É aquele cobrador de imposto, que sempre pegava um pouco a mais para ele, que era mal visto pelos judeus. Então esse publicano se reconhece pecador, e ali ele sai justificado. Essa é a explicação que Jesus dá. A pureza ou santidade, ela revela o nosso íntimo, quem nós somos. E ele revela também o nosso interior, através daquilo que nós fazemos. Então, a santidade que há em mim e que há em você, mostra quem nós somos, como é o nosso coração, pelas nossas atitudes, né? E o nosso exterior, também por aquilo que nós fazemos. Aqui no livro nos diz: peça que o Senhor sonde e prove o seu coração e seus pensamentos e aponte quaisquer manchas específicas de impureza e que impedem de desfrutar da plena comunhão com Ele. Registre tudo, né?
o que o Espírito Santo traz à nossa mente. Então, está aí o que eu já falei, né, a respeito de pureza, que é a santidade que revela nosso íntimo, o nosso exterior. E Salmo 139, 23 a 24, o salmista pede a Deus, né, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirija-me pelo caminho eterno. Então nós temos exemplo na Bíblia que nós deveremos agir como salmista. Sonda-me, ó Deus, né? Vê se há algum caminho mau. Sendo trazido à tona pelo Espírito Santo, os nossos erros, os nossos pecados, o caminho mau em nós devemos enumerá-los, devemos orar e pedir que nos livremos deles, né? E então, agora nós vamos falar sobre vício, né? Aqui é seu vício falando. Ali nós vemos, para falar de vício, a gente fala sobre virtude, que é excelência moral, bondade ou pureza. E o vício é o oposto da virtude. É o hábito ou prática que é imoral ou maligna. É uma atitude pecaminosa. Esse versículo aqui, quando eu li pela primeira vez, eu até tremi, sabe? De misericórdia. Vamos ler juntos. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquela que provoca discórdia entre irmãos. Então a gente vê aí, são 7 coisas horríveis, né? Que Deus não aceita. Mas essa 7ª aqui, ele abomina. É aquele que provoca discórdia entre irmãos, não é mesmo? Como igreja de Cristo, noiva de Cristo, já pensou um pecado desse? Alguém que fica ali por baixo do pano, criando coisa, inventando, causando discórdia na igreja. Então que possa ficar bem gravado no nosso coração. Provérbios 6, 16 a 19, tá? Muito sério isso. Então, para nós falarmos de vício, o que é um vício, hein? O vício, primeiro vamos na virtude. A virtude significa excelência moral, bondade ou pureza. É o que nós temos estudado, né? A santidade. Isso é virtude. E o vício? O vício é o hábito ou prática que é imoral ou maligna, uma atitude pecaminosa. Aí nós temos também o próximo, por favor. Como? Esse. Então, nós temos um hábito não desejável. A gente tem a mania de dizer assim: fulano tem o vício de roer unha. Fulano tem o vício de tomar refrigerante demais, né? Isso não é pecado. Roer unha, tomar refri, né? Não é pecado. Isto é um mau hábito.
com o dedo na boca, leva, né, muita impureza para o corpo, é feio, é anti-higiênico, é um mau hábito, não é pecado. Não é imoral, tá? Roer unha. É vício, é hábito não desejável. Tomar refri também, né? Ficar dependente do refri é hábito não desejável. Então, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Como nós temos lido, né, em Tito 2:3. Hábito não desejável, roer unha, beber muito refrigerante, não é pecado, é mau hábito. Todas as mulheres, por sua virtude ou por seu vício, por sua loucura ou sabedoria, por sua leviandade ou dignidade, acrescentam algo à nossa elevação ou degradação nacional. É uma frase de John Angel James, não sei falar inglês, né? Mas não sei se pronunciei certo. Então, por que você acha que Paulo, em Tito 2, inclui um vício relacionado à fala em seu programa para as mulheres? Por exemplo, ele coloca como vício o falar demais, né, ser maldizente, e ele faz isso para as mulheres. Parece injusto, né? Será que a mulher é fofoqueira? Por que será? Então, causa isso na gente, né? Eu penso. Já naquela época, né, dizer que Paulo era machista. Então vou ler outra vez. Por que você acha que Paulo, em Tito 2, inclui um vício relacionado à fala em seu programa para as mulheres? E a resposta é simples. Ele não é machista, mas ele atribui a mulher como isso sendo um vício, porque Deus criou as mulheres como relatoras e nos deu uma magnífica capacidade para a comunicação verbal. Infelizmente, Satanás gosta de transformar sua força em fraqueza. Ele gosta de desvirtuar a virtude a fim de transformá-la em vício. O que é, para explicar melhor isso? Quem tem filhos e filhas, observa bem isso. Uma festa na escolinha deles, por exemplo. A menina chega, ela conta tudo que teve lá. Teve bexiga de tantas cores, né? Teve tal música, tal brincadeira, comeu não sei o quê, fez isso, tinha coleguinha assim, aí tinha não sei o quê, e conta. Ela vai relatando os detalhes. Quem não vai lá na festa acaba sabendo tudo, né? E para o menino, pergunta para o menino, estava boa a festa? Você gostou? Tira uma palavra do menino, não é? Então, um exemplo bem simples, bem básico, já nos dá a ideia por que nós somos relatoras, né? Porque Deus assim quis. Porque nós temos que transmitir coisas boas. É isso que Ele quer. É o plano para nós. Ele criou a gente como relatora, né? Então, vamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, né? Então, aí Satanás, ele é astuto, ele percebeu, ele sabe disso. Então, ele vai usar a mulher para fazer com que distorça tudo. Ela relata também com detalhes, mas para maldade. Às vezes, uma história que nem existe, mas a mulher inventa
E ali ela acredita, ela espalha, né? Tem gente que já foi até vítima disso, né? Nem está sabendo da história, mas alguém achou que foi ela que fez tal coisa, espalhou, acreditou, difamou, e isso é próprio da mulher. Então nós, mulheres, que buscamos a pureza, que buscamos a santidade, temos que nos policiar, cuidar da nossa língua, tá bom? Uma boa tática para evitar o mal-entendido ou a fofoca é não falar do ausente. Mas é fácil a gente cumprir isso, né? Nós temos sempre que estar policiando. Falar do ausente é errado. Por quê? Porque se nós falamos alguma coisa que não corresponde à realidade, ele está ausente, ele não pode se defender, tá? Então, se nós tivermos que falar de alguém, vamos falar olho no olho, para edificação, tá certo? Para não acontecer naquilo de Provérbios 6, que nós acabamos de ver, tá? Para não causar divisão. Se nós não cuidarmos, Satanás vai deitar e rolar, não é mesmo? Através das relatoras, né? Bem, aqui nós temos, eu vou até mostrar para vocês, 2 mulheres. Assim, vê como que é? Assim? Olha só, as 2 estão orando, será? Pela carinha delas? Não, né? A cara mostra bem, né? Aqui retrata o que é uma fofoca. Olha, vou contar só para você, não conta para mim. É assim. Então, vamos agora observar o que a autora escreveu. O que é exatamente calúnia? Legalmente, a palavra é definida como uma afirmação não verdadeira sobre uma pessoa que causa danos a outra ou difama sua reputação. Contudo, a definição da Bíblia é mais ampla que isso. A calúnia significa falar criticamente de outra pessoa com a intenção de feri-la, mesmo se a informação for correta. Essa é a razão por que a palavra diabolos foi traduzida por fofoca maliciosa e também por calúnia falsa. Um comentarista sugere que calúnia seja fornecedor ou supridor de intriga ou escândalo, uma palavra grega intimamente relacionada a essa, blasfêmia. Também traduzida por calúnia significa ultrajar, ferir a reputação ou ferir com relatos ou palavras, falar mal de. Na Bíblia, todas as formas de fala falsa ou maliciosa sobre os outros são consideradas calúnia. Então, tenhamos cuidado, né, com esse vício, né? Lucas 4:22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: quem é este? O filho de José?
Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E Provérbios 8, 6 e 8. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Na minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa, que está em Provérbios. Então, nós temos que pedir ao Senhor para purificar nosso coração e a nossa fala. Tem até isso que eu acrescentei, porque preparando eu lembrei de um cântico, que na letra ele diz, eu não sei assim a ordem, a sequência, mas diz assim: Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, o meu ser, o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Eu acho que vocês conhecem, né? Então, é tão verdadeiro isso que nós estamos dando que nós sempre cantamos isso. E agora passamos para o próximo tópico, é pura e casta. Esse aqui é um ponto bem delicado para ser tratado, mas eu vou tratar, porque está na lição, é da palavra, então eu não posso pular, só por ser delicado. Como? 1 Coríntios 6. Isso, tá bom, isso mesmo. Então, vamos ler, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imortalidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. 1 Coríntios 6, 9 e 20. Então, pura significa estar limpa, ou seja, estar cheia de virtudes e não de vícios. Pura em todos os aspectos da vida. A castidade sexual é uma parte importante da pureza. A batalha entre virtude e vício é frequentemente travada na área sexual. Castidade refere-se à virtude sexual.
Então eu vou ler aqui. Na aliança do casamento, um homem e uma mulher se tornam uma só carne, certo? A união sexual de marido e esposa ilustra uma profunda verdade espiritual. Todos que entram em um relacionamento de aliança com Jesus se tornam um só espírito com Ele. A ausência de sexo fora do casamento, prazerosa, sexo satisfatório no casamento. Aqui está meio difícil de ler, mas eu vou explicar. Tem uma barra assim, então vamos. Aqui está querendo dizer que no fora do casamento é uma virtude. Eu tenho que terminar? Pode concluir. Porque ainda tem mais um ponto para concluir, muito importante também. Nós não podemos concluir agora, não. Alguém vai trabalhar agora na ensinamento? Precisa ser vídeo, sabe? Pode continuar, não? Pode ser? Pode concluir. Pode não concluir correndo, pode terminar. Então tá, é porque é muito importante, tudo é importante, né? Bom, então, o que eu quero dizer é o seguinte, relacionamento, a falta de relacionamento sexual antes do casamento, essa falta, ela é virtude, tá? Um namoro puro, noivado, casto, né? Isso é castidade sexual. Então, ambos chegam à aliança, o momento do casamento, em pureza, casto. Isso agrada a Deus. Agora, depois do casamento, a união sexual entre marido e mulher também ela é benéfica e ela deve existir. Se por acaso, por algum motivo, o casal se abstém, então, que deve ser um período curto, por um motivo justo, algum motivo de oração, mas que depois retornem à prática ativa sexual, tá? Então foi isso que eu li, que está meio confuso aqui. Está entendido? Então, continuando. A conduta dá testemunho do relacionamento de aliança entre Jesus e sua igreja. Por fim, o sexo não diz respeito a mim mesmo. Por quê? Porque eu sou de mim mesmo. A minha sexualidade, quer seja eu casada, quer seja solteira, ela tem por objetivo glorificar a Deus. O outro ponto também meio complicadinho de entender aqui, quer dizer o seguinte, o meu corpo, ele não é meu, ele é de Cristo, certo? Então, eu vivo aquilo que Cristo quer viver em mim, aquilo que é como isso enquanto eu viver, em outras palavras, em santidade. É aquilo que a Maju postou no grupo de mulheres, um devocional, que eu acho que todas leram, né? Um devocional que ela fez e que ela viu que a vida dela, a autora do devocional falava, né? A vida dela não era dela, é de Jesus. Então, se eu
não importa o meu estado civil, o que importa é que o meu corpo glorifique a Deus. Explica. Olha, na relação sexual, o marido e a esposa dão fisicamente testemunho da união legal, sobrenatural e espiritual que aconteceu quando fizeram essa aliança. O sexo dá testemunho de que Deus fez um de dois. Esta é a razão porque Deus restringe o sexo ao casamento. Se indivíduos não casados forem fisicamente íntimos, contam uma mentira com seus corpos. Eles testificam que uma união aconteceu quando, na verdade, não ocorreu. Então, o sexo é abençoado por Deus dentro do casamento e fora dele é uma ruptura, né? Da comunhão com Deus, certo? Paulo argumenta que o pecado sexual é um pecado sério, distinto de qualquer outro, pois envolve contar uma mentira sobre Deus com cada uma das partes de seu ser. O pecado sexual é uma ofensa tão grave contra o Senhor que devemos abominar até mesmo um pequeno indício de pecado desse tipo. A gente sabe que para chegar ao sexo tem alguns passos que são dados, né? Então, até isso deve ser evitado. Bem, Efésios 5, de 3 a 5. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, nem impuro, nem gracioso, que é idólatra, ganancioso, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então a própria palavra está falando, né? Agora nós temos na prática o que você precisa parar de fazer, ou do que você precisa se livrar para eliminar qualquer indício de impureza sexual de sua vida. Então, é aquela história que nós já falamos, né, do terreno impuro. O Espírito Santo vai poder, se você tiver e desejar se livrar, é só buscar essa limpeza. Isso. Bem, agora nós vamos
1 Tessalonicenses 4. Pode cada uma ler uma frase, um versículo. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes temos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Este assunto ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. E Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está indo ao homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Muito bem. Eu pedi para você 1 João 1,9. 1 Coríntios. 1 João 1. Tá, 1 Coríntios 6, né? Então, Então, vamos ler. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, de 18 a 20. O pecado contra o corpo, a imoralidade sexual. Peça ao Senhor para ajudar você a fugir de qualquer indício de imoralidade sexual, porque o que você faz com o seu corpo deve glorificar a Deus. Agora nós vamos passar para o último ponto, que é pura como a prata. Para purificar a prata. A explicação que foi dada como que ela acontece. A prata tem um purificador, que ele fica sentado, ele segura a prata, e aqui embaixo tem fogo. E na parte mais alta do fogo, né, onde é mais intenso, ali fica a prata. E as impurezas da prata, elas vão caindo, vai derretendo. E esse processo, o purificador tem que saber a hora certa de parar, a hora certa de tirar a prata do fogo. Então foi perguntado para esse purificador, mas qual é a hora certa? Porque se passar do ponto, perde a prata. Então, qual é o momento certo de parar, de tirar? O momento certo, o purificador explicou, é quando o meu rosto reflete na prata. Quando eu consigo ver o meu rosto na prata, aí está a hora de tirar a prata do fogo. Ela está pura. Então, é uma bela ilustração para nós. Nós somos a prata, cheia de impureza. O purificador é o Senhor Jesus. Ele fica sentado, ele nos segura no fogo, e ali nós ficamos, as impurezas vão saindo. Às vezes dói, né? E aí nós vamos ser purificadas, santificadas. E o que acontece? Quando vocês olham
para alguém purificado? O que vocês enxergam? O que eu vejo em vocês? Cristo. Naquela lição, naquele estudo de mulheres idosas, as meninas cantaram, a Mariana com a Alicia, né? Cantaram que a beleza de Cristo se veja em mim. É o que nós podemos concluir hoje, certo? Com as palavras daquele cântico, que é assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Assim nós encerramos, tá? Porque Jesus é o nosso grande refinador. Ele é o purificador da prata. Ele vai revelar em nós a beleza dele. E outros serão atraídos para amá-lo e adorá-lo. Certo? Essa é a nossa missão. A mulher pura, a mulher verdadeira ensina a pureza, né? Que Deus nos abençoe. Desculpa, gente, mas a lição eu corri. Eu falei até rápido hoje. A gente vai orar para terminar. Fica aqui, dona Fábio. Ela falava assim para mim: difícil resumir, porque eu quero falar tudo, difícil resumir. Mas ela escreveu muito, não foi? Já para me ajudar. Estou com dificuldade de resumir. Realmente a gente vai se maravilhando, né, com a palavra de Deus, a gente quer falar tudo, né? Vamos orar, né, para liberar as irmãs. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor é o nosso refinador, Deus. Obrigada porque o Senhor deixou a sua palavra para nos ensinar a abrir mão das impurezas e dia a dia se purificar-se e buscar essa santidade até que a beleza de Cristo se veja em nós. Nos ajuda a não desistir, a não desanimar, Deus, a lutar contra o pecado mesmo e buscar essa vida pura que agrada ao Senhor, Deus. Louvado seja o Senhor por essa manhã, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerradas, amiga.